Imagine o seguinte cenário: você se matricula na academia, vai uma semana, talvez duas, e então você para, mas continua pagando. E o curioso não é você parar de ir na academia, e sim não cancelar o seu plano. Isso acontece porque enquanto você está com a academia na fatura do seu cartão de crédito, você sente que você está comprometido com o resultado. Agora, troca a academia por um livro ou um curso que você comprou, um projeto novo que você decidiu começar, talvez uma meta diferente que você tenha colocado para você cumprir esse ano. Percebe que tem um padrão? A gente muitas vezes dá o primeiro passo, mas fica por aí mesmo, para assim que a gente começou a evoluir em direção àquilo que a gente queria. No vídeo de hoje eu vou te contar o porquê que isso acontece e o como você pode fazer para não cair mais nessa armadilha e parar no meio do caminho. Vem comigo! Olá, meus jovens! Sejam muito bem-vindos ao Soft Skill na Prática. Meu nome é Henrique Molina e aqui nesse canal você aprende habilidades que transformam a sua carreira e a sua vida pessoal, tudo isso na prática e sem enrolação. Nesse vídeo, eu quero falar com vocês sobre o porquê que a gente perde o ritmo quando a gente começa a fazer as coisas darem certo. Quando a gente se propõe a dar o primeiro passo, como eu usei no exemplo no começo do vídeo, a gente se inscreve na academia, vai a primeira semana e de repente parece que a gente abandona esses projetos. Essa autossabotagem, na verdade, ela vem de um efeito psicológico, um efeito conhecido e estudado pela psicologia, chamado efeito da satisfação prematura. E como que esse efeito funciona? O que está por detrás dele? O que acontece é que o nosso cérebro, quando ele percebe qualquer sensação, quando ele tem uma sensação de progresso, ele libera dopamina. E um erro comum é achar que a dopamina ela é liberada como uma recompensa do nosso corpo. Isso até é verdade, mas o que acontece é que ela antecipa a sensação de prazer. Por exemplo, quando você vai pedir uma comida no iFood, assim que você faz o pedido, o seu cérebro já está liberando dopamina. Ele não espera chegar a comida para você comer e aí então sentir essa satisfação. É como se ele antecipasse. Você pedir a comida já faz com que o seu cérebro tenha uma sensação de recompensa, libere a dopamina. Então, isso é um exemplo de efeito de satisfação prematura. É claro, isso não vai matar a sua fome, mas talvez já tenha acontecido com você, de quando você pediu, você fez ali o pedido no iFood, quando a comida chegou, talvez tenha demorado um pouco, parece que aquela fome, aquela sensação que você tinha já foi amenizada, já está um pouco menor. Muito se dá por conta dessa dopamina que antecipa todo esse processo de recompensa que você só teria, pelo menos na sua cabeça, quando chegasse, enfim, o objetivo final, que nesse caso seria comer um belo hambúrguer ali que você pediu no iFood. O que está por detrás disso é que o nosso cérebro ele não consegue diferenciar direito progresso real de progresso simbólico. Então o fato de você ter ali pedido a comida é um progresso simbólico, quando que na verdade o que realmente vai ter valor é quando você comer essa comida. E o mesmo acontece nesse exemplo da academia. Quando a pessoa se matricula na academia, ela já libera dopamina. É como se na cabeça dela, ela já estivesse fazendo alguma coisa em direção a esse objetivo. Por exemplo, não, tá lá na minha fatura do cartão na academia, então eu sou uma pessoa que vai na academia, que se preocupa com a própria saúde. Sendo que na verdade ela não está frequentando, ela só está pagando. Isso que acontece em muitos outros casos. Como por exemplo, aquelas pessoas que têm um monte de livros na estante, mas que não leu quase nenhum. Porque quando ela compra o livro, ela tem a sensação de que beleza, esse processo, né, de adquirir conhecimento, o cérebro antecipa e é como se o fato dela ter comprado o livro faz com que ela já tivesse alcançado a meta. Portanto, essa antecipação é o grande problema, é o grande vilão aqui nessa situação. É como se o cérebro pensasse, beleza, a gente comprou o livro, estamos indo bem, então já estou satisfeito. Um exemplo profissional é você trabalhar para conseguir uma promoção para um cargo que você tanto deseja e assim que você começa nesse cargo, parece que o seu desempenho, o seu empenho diminui. Mal sabe o seu cérebro que na verdade é agora que começa o desafio, agora que você já está ocupando a posição que você queria, agora sim é hora de se provar. Mas como ocorre essa certa confusão no nosso cérebro, é como se beleza, já alcancei o objetivo, agora eu posso relaxar, a parte difícil já foi. E aí que mora o problema. É por isso que muitas vezes pessoas que não têm uma autorregulação muito grande, que não têm um autoconhecimento, uma autoconsciência muito boa, elas acabam caindo nessa armadilha. Chega onde quer, ou dá o primeiro passo para aquilo que elas querem, e aí, logo em seguida, o desempenho, o comprometimento delas com essa ação cai. E aí, elas vão ter um desempenho abaixo da média. Talvez você tenha se identificado muito com tudo isso que eu falei, talvez apenas os exemplos não conectaram muito
aí com a sua realidade, mas o fato é que isso está presente em quase todas as pessoas. Você talvez não esteja sentindo isso agora, mas já sentiu anteriormente, ou pode ser que você venha a sentir em algum momento. Pode ser que esse efeito da satisfação prematura possa te afetar num futuro breve. Por isso que eu quero trazer agora, que a gente já entendeu qual que é o vilão por trás desses problemas, quais são as possíveis soluções que você pode aplicar no seu dia a dia de forma prática para evitar que isso acabe acontecendo com você. E a primeira dica é você trabalhar com padrões de comportamento e não de resultado. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com vendas. Imagine que ela se coloque ali no mês como uma meta fazer 30 vendas no mês. Quando a gente trabalha com esse padrão de resultado, muitas vezes o comportamento é afetado. Vou te dar um exemplo. Imagine que essa pessoa, no dia 15 do mês, já fez as 30 vendas. Será que ela vai ter o mesmo comprometimento que ela teria se ela tivesse com 50% da meta alcançada? Pois é. Por isso que o importante aqui, para a gente evitar não só esse problema, mas como outros que podem acontecer por conta da gente definir um padrão de resultado e não de comportamento, é a gente estar se subaproveitando. Agora, fazendo nesse mesmo exemplo, ao invés de você colocar como padrão 30 vendas no mês, imagine que você se coloque fazer 10 contatos por dia. E esse seja um número desafiador, ali um número que seja bem adequado e que você fazendo esse padrão de comportamento, as estatísticas mostram que você vai alcançar essa meta. Por que que isso é bom? Porque quando você faz isso, garante que você continue em movimento e que você até mesmo ultrapasse esse resultado. Então imagina, se você no dia 15 já conseguiu as 30 vendas, mas continua nos outros 15 dias que faltam no mês ainda, mantendo esse padrão de comportamento, talvez você encerre o seu mês com 60 vendas, ao invés de 30, que seria a sua meta, mas olha só como você pode estar se subvalorizando, subaproveitando a sua própria capacidade. Agora, o que acontece numa empresa onde a meta é 30 e a pessoa entrega todo mês 60, 45? Certamente ela se destaca. As pessoas que mais se destacam, elas costumam se basear nesse processo de padrão de comportamento, não só de metas. É claro, as metas são importantes, é bom a gente mirar nelas, mas nelas apenas não é o suficiente. O padrão de comportamento garante que você faça bem feito o tempo todo e não só quando você se sente motivado, que é um grande erro quando a gente fala de alcançar bons resultados. Depender da motivação. Trazendo agora para o exemplo da academia que eu dei anteriormente, imagine que a pessoa tenha como objetivo emagrecer 10 quilos em 3 meses. Ok, é um padrão de resultado. Então imagine que, claro, ela vai ter que mudar um pouco os hábitos, frequentar academia, dieta, etc. Mas imagine que ela alcance esse objetivo em 3 meses. Poxa, agora talvez ela tenha que se colocar um próximo objetivo. Talvez isso deixe ela com medo, talvez ela pense, nossa, foi muito esforço, não quero mais pensar nisso. Então ela não trabalhou a identidade dela por detrás disso. Ela colocou só um objetivo de emagrecer, não que ela quer se tornar uma pessoa mais saudável. Então se ao invés de você se comprometer com o resultado de emagrecer 10 quilos, você tivesse colocado um padrão de comportamento, como por exemplo, fazer exercício 5 vezes na semana, comer uma refeição livre só no sábado, talvez no domingo, isso garante que você mantenha um nível de desempenho e aí o resultado ele pode ser melhor até mesmo do que você se imaginou. Ou então, talvez você perceba que esse padrão de comportamento não está sendo suficiente para você alcançar aquele resultado. Então é importante a gente ter essas duas coisas, a meta de resultado, mas focar bastante no padrão de comportamento ao invés de só no padrão final que a gente espera nesse processo. E a segunda dica é a seguinte: quando melhorar, quando você alcançar aquele seu objetivo, não mude o seu comportamento. Afinal de contas, o resultado por si só não se sustenta. O que sustenta são as ações que você toma para esse resultado. Voltando no nosso exemplo aqui das vendas. Imagine que a pessoa bateu 45 vendas nesse mês e a meta dela era 30. Ok, passou o mês, zerou. Agora você vai ter que fazer tudo de novo. Por isso que é importante, se você já se acostumou, você já treinou no padrão de comportamento, vai ser fácil repetir isso nesse mês. Fácil que eu digo, talvez não exija tanto da sua força de vontade para continuar fazendo. Pode ser que o desafio continue sendo bastante alto em você bater a sua meta. Porém, o seu comportamento já vai ser um pouco mais fácil. Vai estar facilitado por conta de um padrão que foi desenvolvendo um hábito e logo
as coisas exigem menos esforço para serem alcançadas. Olha só, a gente deve encarar o resultado como um sinal de que o seu método, o seu padrão de comportamento funciona, e não de que alcancei o resultado, então agora eu posso diminuir o meu esforço. É claro, tudo isso que eu estou falando é se você tiver uma vontade, um comprometimento com o seu sucesso, com o seu progresso. Se você não tiver a fim de melhorar a sua vida, melhorar os seus resultados, tudo isso que eu estou falando vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Talvez você deva continuar assistindo os vídeos aqui no canal para se sentir estimulado a alcançar os resultados que o seu potencial pode te entregar e que talvez você nem tenha percebido. Nesses anos todos dando treinamento para as pessoas, eu percebo o quão comum é as pessoas se subvalorizarem, elas acharem que elas não são verdadeiramente capazes dos resultados que elas podem ter. E quando a gente começa um trabalho de treinamento, onde vai desbloqueando, a gente vai entendendo os sabotadores, aonde a pessoa peca, aonde ela tem crenças negativas, aonde que ela vai se desenvolvendo, o resultado começa a vir, ela vai buscando mais conhecimento, isso gera uma bola de neve e no final ela percebe o quão grande ela pode ser no seu dia a dia, nos seus resultados, no seu desempenho. E a partir disso, a crença dela muda a respeito dela mesma, ela passa a entender o seu próprio valor, aumenta a autoestima e com isso ela passa a ter um resultado melhor e cada vez mais constante. Então tudo isso passa por você mudar o seu padrão de comportamento. E a terceira dica é a seguinte: pare de se recompensar pela sua intenção. O que eu quero dizer com isso? Imagina então que você foi lá, se inscreveu na academia. Isso é um demonstrativo de intenção. Se a pessoa se inscreve na academia, ela tem a intenção de fazer exercício. Só que isso por si só não basta. Ela deve passar a se premiar pelo resultado que ela estava buscando alcançar se inscrevendo na academia. Então aqui a gente vai precisar de algo um pouco mais concreto, como no exemplo que eu dei, de perder os 10 quilos. Perder os 10 quilos, aí sim a recompensa deve vir. E não só o fato de você ter se matriculado. Logo, não fique se recompensando por você ter se inscrito na aula de inglês, por você ter comprado um livro que você queria para estudar sobre algum assunto. Não, passe a se premiar, a se recompensar quando você finalizar o curso de inglês, quando você alcançar o certificado, quando você pegou o livro, leu o livro e fez uma prova para testar o seu conhecimento. Essa deve ser a sua forma de recompensa. Esperando o resultado, eu já falei que o resultado não é o foco do nosso padrão de comportamento, mas para a parte de recompensa sim. Assim, você vai estar ensinando o seu cérebro a ter mais autocontrole. Saber adiar a recompensa é uma das características mais importantes de pessoas de sucesso. Foi feito um estudo chamado Teste do Marshmallow, onde os pesquisadores colocavam uma criança numa sala, né? O objetivo era estudar o comportamento dessas crianças, e eles entregavam um marshmallow para a criança e diziam o seguinte: você pode ter esse marshmallow agora, recompensa imediata, ou então você pode aguardar, eu vou sair da sala um pouquinho por alguns minutos e quando eu voltar eu te dou 2 marshmallows ao invés de um só. E aí eles testavam se a criança pegava o marshmallow ou aguardava para ter os 2, ou seja, adiava a recompensa. E eles acompanhavam essas crianças por alguns anos nesse estudo e perceberam que as crianças que tinham a capacidade de adiar a recompensa, ou seja, esperar para ganhar 2 marshmallows ao invés de um só, elas acabavam demonstrando mais sucesso na vida profissional delas. Veja a importância da gente ter essa capacidade de se autocontrolar, adiar a recompensa e aqui no nosso exemplo, se recompensar só quando você tiver alcançado o resultado que te exigiu mudanças de comportamento. Resumindo o que a gente falou no vídeo até aqui, a gente relaxa quando começa a dar certo porque o nosso cérebro percebe a recompensa cedo demais, antes dele ter feito todo o caminho para chegar no resultado. E só pelo fato da gente dar o primeiro passo, a liberação de dopamina faz com que a gente tenha essa recompensa antecipada, o que é um problema. A partir de agora, você pode passar a notar isso no seu dia a dia e a partir da sua consciência, mudar os seus hábitos e a maneira como você enxerga essa questão que a gente veio discutindo aqui no vídeo. E para não cair nisso, 3 dicas. A primeira, trabalhe com padrões de comportamento e não de resultado. Segunda, quando começar a melhorar, quando você começar a ter resultado, não mude o seu padrão de comportamento, se comprometa com ele. E o terceiro, pare de se recompensar pela sua intenção, passe apenas a celebrar, comemorar, se dar recompensas quando você alcançar o resultado que você tinha se comprometido. Se é uma meta muito grande, já tem vídeo aqui falando sobre como você pode tratar metas grandes, mas basicamente o resumo é:
quebre em resultados menores, em metas menores, e conforme você for alcançando esses resultados intermediários, vá se dando pequenas recompensas. Mas deixa a cereja do bolo, a maior recompensa, quando o seu resultado final for alcançado. Porque no fim das contas, não é começar bem que vai mudar a sua vida, e sim manter um nível constante de alta performance, de uma performance satisfatória para aquele resultado que você está buscando. E agora eu quero saber, em qual área da sua vida você percebe que você tem essa tendência de que o efeito da satisfação prematura atue sobre você? Na área de saúde, na sua carreira, em projetos, na sua questão financeira? Conta pra mim aqui nos comentários que eu tô louco pra interagir com vocês pra gente trocar uma ideia. E também, se você gostou desse vídeo, se fez sentido pra você, vou te pedir algumas coisas. A primeira, deixa o like, não custa nada para você e ajuda demais o canal aqui a continuar crescendo. Compartilha esse vídeo com alguém, manda aqui o link para alguma pessoa da sua equipe, da sua família, algum amigo que pode se beneficiar também desse conteúdo. Deixa um comentário falando qual área aí da sua vida você tem esse efeito presente ou qualquer outra coisa que você queira comentar, alguma pergunta que você queira fazer, algum assunto que você queira que eu aborde aqui no canal. Você também vai contribuir demais fazendo isso, não custa nada, é rapidinho e tem um grande efeito aqui pro YouTube. E é claro, se inscreve no canal para que você não perca nenhum dos próximos vídeos que estão por vir e acesse os conteúdos anteriores, que tem muita coisa bacana já produzida aqui no canal, que eu tenho certeza que vai te ajudar em algum momento, em alguma situação que você está vivendo na sua vida. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo e a gente se vê na semana que vem. Um abraço!